Você pode dizer amém? Então, irmãos, nesses dias nós estamos celebrando o Dia de Ação de Graças. Sempre surgem pessoas dizendo que será que faz sentido celebrar um Dia de Ação de Graças? O certo não era ação de graças ser todo dia, mas eu penso que a gente deve usar a mesma estratégia que acontece no Dia das Mães, no Dia dos Pais, no Dia das Crianças, que é a gente aproveitar a data. A gente sabe que essas datas são fortemente influenciadas pelo comércio, mas nós podemos usar essa data para falarmos, ressaltarmos os valores cristãos, os princípios, as virtudes envolvidas nessas datas. Então, em meio a tantas coisas ruins que o Brasil tem importado dos Estados Unidos, o Dia de Ação de Graças é uma exceção completa. É, na verdade, uma data que deveria ser celebrada cada vez com mais alegria e mais intensidade por todos os cristãos. Qual foi a origem desse dia? Esse dia teve origem lá na Inglaterra, e eu vou começar a história no reinado de Henrique VIII. Henrique VIII não teve alguns pedidos, algumas manhas reais satisfeitas pelo Papa em Roma. Rei é rei em qualquer lugar, em qualquer época. Ora, se o Papa não atendeu aos seus pedidos, o que ele, como rei da Inglaterra, fez? Ele rompeu com o Papa. Então, a partir de um certo momento, o rei Henrique VIII disse isso: olha, esse reino é meu, e a igreja que está aqui no meu reino, a partir de agora também será minha. Ela não vai mais se reportar ao Papa em Roma, mas ela vai se reportar diretamente ao rei. E assim teve origem a igreja da Inglaterra, que é conhecida como igreja anglicana. A igreja anglicana, no meu entender, é um pouco complicado a gente entender como que ela funciona, como ela é, sua teologia. Ora, se ela está subordinada diretamente ao rei, ela é protestante ou ela é católica? Ela está mais para uma igreja reformada ou está mais para o catolicismo? E a resposta vai depender das convicções pessoais do rei ou da rainha da Inglaterra. E isso aconteceu ao longo da história. Se o rei era protestante, a linha da igreja ia se inclinar para o protestantismo. Se a rainha ou o rei tivessem convicções católicas, então a linha da igreja se inclinaria para esse lado. E algum tempo depois do Henrique VIII, então o rei Tiago assumiu o trono. Rei Tiago. Se você traduzir para o inglês, rei Tiago é King James. Já ouviu esse nome? King James? Pois é, esse rei Tiago, ele patrocinou uma das mais conhecidas versões da Bíblia Sagrada de todos os tempos. Até hoje, a versão King James, ou a versão desse rei Tiago, é lida num número incontável de igrejas de fala inglesa, de língua inglesa. Então, isso foi uma ótima coisa que o rei Tiago fez. No entanto, como havia essa preocupação do controle da igreja, o rei Tiago, agora, ele se empenhou para que a igreja da Inglaterra tivesse uma administração que a gente chama de episcopal. O que é uma administração de uma igreja na forma episcopal? Ela é uma igreja que é controlada e dirigida por bispos. Ou seja, é muito mais fácil para o rei nomear um bispo, e nesse sistema episcopal, o bispo tem autoridade para nomear e para retirar pastores de todas as igrejas sob sua jurisdição. Para o rei é muito mais tranquilo e confortável controlar uma igreja com esse sistema. Afinal, ele vai nomear o bispo, e o bispo vai controlar todos os pastores ali subordinados a ele, dentro da sua área de atuação. Então, o que aconteceu?
é muito mais fácil um rei controlar uma igreja pelo sistema episcopal do que pelo nosso sistema, o sistema presbiteriano. O sistema presbiteriano, ele é incomparavelmente mais democrático. Nós acabamos de ver aqui na igreja, dois últimos domingos, uma eleição. Como ela funciona? O conselho da igreja é eleito e o conselho da igreja orienta a igreja sobre como a igreja deve proceder. E essa igreja, sob esse conselho, tem liberdade absoluta. O conselho pode colocar um pastor, o conselho pode tirar um pastor e vai consultar a igreja, e vai orientar a igreja. Ou seja, é muito mais complicado dominar uma igreja que é regida pelo sistema presbiteriano, pelo sistema de presbíteros, de um conselho eleito dirigindo aquela comunidade, do que o sistema episcopal. Bispo, pastor, o rei impõe o bispo impõe ou remove os pastores. Então é muito mais simples. Então o que acontece? Um grupo de cristãos reformados, que também podem ser chamados de puritanos ou presbiterianos, todas essas palavras são, nesse momento da história, são sinônimas. Um grupo de reformados partem em busca de liberdade. Em primeiro lugar, eles vão para a Holanda, passam 12 anos na Holanda, tentam se estabelecer lá, mas eles têm uma enorme dificuldade de se adaptar à cultura holandesa. Então, num certo momento da vida, eles decidem partir para algo mais radical. E então, em setembro de 1620, o navio Mayflower parte da Inglaterra em direção ao novo continente. O Mayflower transportava 102 passageiros, dentre eles 3 mulheres grávidas e mais a tripulação de 30 pessoas. Toda essa gente apinhada num navio com 18 metros de comprimento. Era um grande caixotão abarrotado de gente. Era uma situação muito complicada. Nem todos eram cristãos. Então, o registro da viagem traz que havia um marinheiro que era especialmente escarnecedor e zombador. E quando esse navio alcançou o mar aberto, uma série dessas pessoas que nunca haviam entrado num navio, alguns talvez nunca tivessem visto sequer o mar, começaram a se sentir mareados, enjoados, mal, a vomitarem. Então era uma situação muito ruim. E esse marinheiro ficava amaldiçoando aquelas pessoas. E ele dizia: vocês vão piorar, vocês vão morrer, nenhum de vocês vai sobreviver. Em poucos dias estarão todos mortos, e à medida que vocês forem morrendo, eu vou jogar o cadáver de vocês no mar e vou me apropriar da bagagem de vocês. Passaram-se poucos dias e esse marinheiro foi acometido de uma grave doença, morreu e o seu cadáver teve que ser jogado ao mar. Por isso, um grande temor veio sobre todos os que estavam a bordo. E a primeira metade dessa viagem foi muito tranquila, mas na segunda metade da viagem, tempestades terríveis se sucediam de forma quase contínua. Então, 2 meses depois de sua partida, no dia 9 de novembro de 1620, eles alcançam a terra. Aquelas pessoas, em sua maioria, eram pessoas simples e modestas. A provisão que elas haviam levado mal deu para a viagem. E aquele primeiro ano de colonização foi terrível, muito difícil, enfrentaram muitos e graves obstáculos. O primeiro ano foi tão crítico que metade das pessoas que desembarcou morreu naquele período. Assim, no outono de 1621, apenas 50 sobreviventes, agora sim, celebram a Deus por sua provisão, por seu cuidado e pela surpreendente colheita farta que Deus lhes havia dado naqueles últimos meses. Esses homens, essas mulheres, tinham essa consciência de que se o Senhor não tivesse agido, provavelmente a maioria, se não todos, daqueles que estavam ali celebrando naquele momento, estariam mortos.
enquanto eles celebravam, uma visita inesperada de 90 índios chega ao seu assentamento. Então eles convidam aquelas pessoas para participarem da festa, e durante 3 dias, os 50 sobreviventes, mais os 90 índios, celebram a Deus, bendizem o Senhor, agradecem a Deus pela provisão, pela bênção, pela graça e pelo livramento. Por que a gente precisa saber disso? Por que a gente está contando essa história? Porque é importante nós falarmos sobre essa história. Então, para explicar isso, eu quero ler com vocês, agora sim, Lucas, capítulo 17, versículo 11. Você pode acompanhar na sua Bíblia? Lucas 17, 11, diz assim: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se, vá, a sua fé o salvou. Amém, irmãos? Então, vejam, irmãos, não existe doença que seja agradável. Não existe enfermidade nenhuma aprazível. Toda doença é ruim. Toda doença é indesejada. Claro, algumas mais, outras menos. A lepra era uma enfermidade muito comum no Oriente. E no seu estágio final, a pessoa ficava completamente desfigurada pelo apodrecimento da sua carne, enquanto a pessoa ainda tentava sobreviver. Mas a verdade é que nós não precisamos de historiadores ou grandes conhecedores da época de Jesus para nós entendermos o nível de aflição, o nível de angústia que um leproso tinha que suportar naqueles dias, há 2000 anos atrás, na distante Palestina. Eles não tinham nenhum tipo de convívio social. Óbvio, não podiam trabalhar. Eles não podiam nem mesmo se aproximar de pessoas saudáveis. À medida que alguém se aproximava deles, eles eram obrigados, sob pena de morte, a gritar de longe: não se aproxime, leproso, leproso. Viviam de pequenas esmolas, de alimentos que eram jogados a eles e do lixo que catavam. Não havia vida mais miserável do que a vida de um leproso. E vejam, irmãos, de todos os leprosos que havia naquela época, que repartiam o planeta com Jesus, naquela época, inúmeros, incontáveis leprosos havia, e dentre todos esses, 10 deles tiveram o privilégio de cruzar o caminho de Jesus. Mas não apenas isso, esses 10 não apenas tiveram seus caminhos com o de Jesus cruzado, mas eles tiveram a oportunidade de gritar para Jesus. E o texto diz que Jesus os ouviu. Jesus os ouviu, se compadeceu deles e os atendeu. Então, aqueles 10 homens foram curados. Eles estavam livres da lepra. Finalmente, eles estavam livres do isolamento, do banimento,
do repúdio e da solidão. Agora, eles poderiam voltar a uma vida normal, poderiam trabalhar, poderiam constituir família, voltar ao convívio social. O encontro que eles tiveram com Jesus mudou as suas vidas, transformou completamente suas histórias. O versículo 14 diz assim: ao vê-los, ele, Jesus, disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. O que acontece aqui? A lei estabelecia que os raríssimos casos de cura de lepra deviam ser inspecionados pelos sacerdotes. Os sacerdotes funcionavam como se fossem, nesse caso, dentre todas as suas outras atribuições, funciona como se fossem funcionários de um departamento de saúde. E cabia exclusivamente a esses sacerdotes liberar alguém que talvez, casos raros, como disse, tivessem sido curados da lepra, a retornar ao convívio social. Apenas sacerdotes poderiam lhes conceder essa autorização. Foi por isso que Jesus fez essa determinação, para que eles passassem pelos canais competentes, de maneira que eles tivessem a sua vida social retomada em toda a sua plenitude. E aí, o texto diz, continuação do versículo 14, que enquanto eles iam, eles foram purificados. Enquanto eles iam, eles foram purificados. Irmãos, olha o que está inserido nessa informação. Todos os 10 tiveram fé de que Jesus podia curá-los. Todos os 10 obedeceram a Jesus. Todos os 10 aceitaram a cura como algo já realizado, já definitivo, já recebido, ainda que de imediato eles não pudessem ver nenhuma mudança. Mas o texto ensina que eles obedeceram e foram ao encontro dos sacerdotes, e enquanto eles iam, eles foram curados. Uma vez que a doença era normalmente considerada incurável, essa súbita e inesperada cura deveria ter causado naqueles homens não apenas uma surpresa, não apenas uma alegria imensa, mas, sobretudo, uma enorme gratidão. No entanto, dos 10, 9 tomaram seus rumos, 9 partiram para suas novas vidas, sem considerarem a bondade do Senhor. Apenas um voltou para agradecer. E considere que isso foi um fato, isso não foi uma parábola. Jesus não está apenas sinalizando algo que poderia ser realidade, não. Está sendo relatado apenas um fato que realmente aconteceu. Eu quero compartilhar com vocês aqui uma experiência, talvez pela primeira vez na história, que eu espero que essa história que eu vou compartilhar com vocês não termine da maneira que eu vou contar. Espero que alguma das pessoas envolvidas até estejam aqui e depois possam me dar uma nova informação e dizer: Henrique, graças a Deus você está enganado, não terminou assim a história, foi diferente. Tomara que as pessoas ouçam, se não estiverem aqui, e me digam como que ela terminou e que terminou de uma maneira diferente. E a história é a seguinte: reunião de oração, quinta-feira, sede antiga. 2 senhoras se aproximam de mim, uma eu já conhecia de outras vindas à reunião, e ela me diz: Henrique, eu me converti há 2 meses aqui na sua igreja. Depois que eu recebi Jesus como meu Senhor, como meu Salvador, a paz encheu meu coração. Hoje eu vivo uma alegria completamente diferente. E aí ela me apresentou: essa aqui do lado é minha amiga. Eu a trouxe aqui porque ela foi desenganada pelos médicos. Os médicos disseram
que ela tem apenas uma expectativa de 2 meses de vida. Ela tem câncer, já tomou tantos órgãos, e os médicos consideram que o caso dela é reversível, então marcaram mais ou menos 2 meses de vida. Eu estou trazendo ela aqui porque eu queria que pelo menos nesses 2 últimos meses de sua vida, ela sentisse a paz e a alegria que eu tenho sentido. E aí um rapaz estava passando perto de mim, eu chamei, chega aqui, vamos orar, onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, e ali eu estou no meio deles, qualquer coisa que vocês pedirem, eu vou responder para que Deus seja glorificado. Falei, vamos orar aqui junto? Vamos. Minha oração foi muito simples. Eu realmente creio que Jesus pode curar todo e qualquer tipo de enfermidade. Eu não tenho dúvida de que Jesus ressuscita os mortos. Hoje em dia, Ele não perdeu o poder, Ele não se tornou mais fraco. Hoje, o Jesus que está no nosso meio é o mesmo Jesus a respeito de quem nós lemos nas Escrituras. Ele sempre foi, é e sempre será o mesmo. Ele é o Criador, Ele é o Todo-Poderoso, a Ele pertence a glória, o louvor para todo sempre. Então, falei, vamos orar. E na minha oração, foi uma oração extremamente simples, irmãos, porque foi de acordo com a orientação da senhora. Falei, Senhor, eu creio que Tu podes curar. Senhor, Tu podes enviar o Teu Espírito e curar essa senhora agora mesmo. O Senhor pode repreender toda célula maligna, adoecida, e restaurar completamente a sua saúde. No entanto, Senhor, o que ela pede é que ela sinta paz, que ela sinta alegria. Então enche o seu coração de paz, enche o seu coração de alegria e prepara essa senhora para se encontrar com o Senhor. Uma semana passou, na outra segunda-feira estava apenas a senhora que eu já conhecia, a outra não estava. E aí eu, curioso para saber como estavam as coisas, chamei e perguntei, como está aquela senhora? Ela disse, pastor, você não vai acreditar. Ela tinha uma consulta marcada, ia ter uma reunião de diversos médicos para discutir o que fariam naqueles dias ali, a seguir, como iam dar prosseguimento a uma junta multidisciplinar. Como que eles iriam fazer, marcaram para segunda-feira de manhã, ela foi lá, fez alguns exames, enquanto ela estava na sala de espera e os médicos discutindo, disse que um abriu a porta da sala de espera, olhou para ela e tal, de cima e embaixo, voltou, bateu a porta, outro veio, abriu, olhou, outro veio, olhou, saiu, aí chamaram ela, e aí disseram para ela, fulana, olha aqui, esse aqui é o seu exame, está vendo? Ó, isso aqui, essas marcas aqui, são as marcas do seu câncer, está vendo? Tem em todo lugar ao mesmo tempo. Esse aqui é o exame que nós acabamos de fazer para definir o tratamento. Ó, está vendo aqui? Não tem mancha nenhuma. Não tem mancha nenhuma. Nós não sabemos explicar, mas os exames estão aqui. Não tem explicação médica. O que aconteceu? E aí, eu falei, sim, mas e aí? E cadê ela? Ela ficou tão feliz, pastor, tão feliz, que ela marcou uma comemoração com a família numa pizzaria. Por isso ela não veio. E onde está aquela mulher? Irmãos, ela nunca mais voltou. Ela nunca mais voltou. Por isso que eu digo, essa história não pode terminar assim, não é possível que essa história termine dessa maneira. Você percebe? Não foi uma parábola de Jesus, mas é uma realidade. 10 foram curados, apenas um voltou. Numa das empresas que eu trabalhei, eu fiz um curso sobre auditoria de qualidade. E uma coisa que a gente aprendeu nesse curso, eu gravei no coração, nunca mais esqueci, é que um cliente satisfeito, uma pessoa satisfeita, ela fala da sua satisfação para 4 a 6 pessoas. Pessoa satisfeita,
compartilha com 4 a 6 pessoas. Uma pessoa insatisfeita compartilha da sua insatisfação com 12 a 15 pessoas. Sabe o que isso significa? A velocidade com que a insatisfação se propaga é 3 a 4 vezes maior do que a da satisfação. Irmãos, olha que coisa séria. O descontentamento, o desagrado, o desgosto fluem com muito mais facilidade, com muito mais naturalidade dos nossos corações do que o contentamento, do que a alegria, do que a gratidão. E é isso que a parábola de Jesus nos ensina. É sobre isso que Jesus nos adverte. Você observa, essa advertência de Jesus, com esse milagre e a sua observação no final, não é voltada às multidões. Ele não está se referindo à sociedade lá fora. Ele está falando à sua igreja. Aqueles homens faziam parte do povo de Israel. Aqueles homens tinham fé. Aqueles homens creram em Jesus. Contudo, seus corações foram ingratos. Eles não reconheceram. Eles não agradeceram. Portanto, irmãos, é possível alguém ter fé a ponto de que milagres se realizem em sua vida. É possível fazer parte atuante da igreja, mas ter um coração ingrato a Deus. Por isso falamos desse assunto. Por isso é importante celebrarmos o dia de ação de graças. Nós precisamos nos lembrar disso periodicamente. Mas eu quero ir agora um passo além. Quero compartilhar com vocês a experiência de Charles Plumb. Charles Plumb foi piloto de caça na Guerra do Vietnã. Fez várias missões, mas um dia o seu avião foi atingido. Ele conseguiu ejetar e caiu de paraquedas. Foi capturado e passou 6 anos em uma prisão vietnamita. Quando ele retornou aos Estados Unidos, ele passou a dar palestras sobre as lições aprendidas com essa experiência. Um dia, ele estava em um restaurante e um homem veio conversar com ele, perguntou: "Você não é Charles Plumb?" "Sim." "Você pilotava caças no Vietnã, até que um dia você foi abatido, correto?" Ele: "Correto." "Como você sabe disso? Você me conhece?" E o homem respondeu: "Era eu que embalava o seu paraquedas. Eu embalava os seus paraquedas." Plumb ficou imensamente surpreso e disse: "Rapaz, se não fosse por você, eu não estaria aqui hoje." Aquele encontro abalou profundamente a Plumb. Até aquele momento, ele não havia pensado sequer na existência daquele homem. Nas suas palestras, ele compartilhava o horror de ter ficado preso 6 anos numa prisão vietnamita, o Vietcong. E ele falava como ele tinha vencido as adversidades, como ele havia suportado os maus tratos e, sem dúvida, como ele tinha sido tão resiliente a ponto de superar aquele troço todo, sobreviver e no final da guerra voltar para uma vida relativamente normal nos Estados Unidos. E ele conta que naquela noite ele não conseguiu dormir pensando naquele homem que dobrava os seus paraquedas. E veio ao seu coração essa ideia. Ele falou: "Eu era piloto de caça e ele era um marinheiro. Quantas vezes eu passei por aquele homem e sequer o cumprimentei. Quantas vezes eu o vi, mas nem mesmo lhe desejei um bom dia ou perguntei como vai. Eu nunca o agradeci por dobrar e preparar o meu paraquedas." E a partir desse encontro, Plumb continuou dando suas palestras, mas dali em diante, ele sempre pergunta ao público, ao seu auditório: quem está embalando o seu paraquedas? Quem está embalando o seu paraquedas? Quem fez algo que ajudou
a tornar o seu dia mais fácil, mais agradável, mais feliz, mais abençoado, não deixe de reconhecê-los e de demonstrar sua gratidão. Vamos às aplicações, irmãos. Primeira aplicação: desenvolva um coração grato a Deus. Desenvolva um coração grato a Deus. Normalmente, quando acontece um milagre envolvendo a gente, nós temos a tendência de vibrar, de exultar, de celebrar e de compartilhar com todo mundo que a gente puder. No entanto, o fato de não precisarmos de um milagre, infelizmente, não gera a mesma sensação em nosso coração. O fato de você e eu agora não estarmos precisando de um milagre, não faz a gente vibrar. O fato de você não estar precisando de um milagre agora, não faz o seu coração exultar, não faz com que você celebre a Deus. Então, desenvolva um coração grato. De que maneira? Gente, passe a observar o cuidado de Deus com a sua vida nos pequenos detalhes. Por exemplo, não espere que falte água na torneira para lembrar que aquela água que jorra ali é bênção de Deus para você e para a sua família. Que não seja necessário faltar pão na sua mesa para que você reconheça a provisão e a generosidade, a fartura que Deus tem dado a você e a sua casa. Que não seja necessário nós ficarmos doentes para então nos lembrarmos que até então Deus nos dava saúde. Você hoje acordou e não precisou de um milagre para curar a sua cegueira, para curar a sua surdez, para curar a sua lepra. Você consegue ver, você consegue ouvir, sua pele está saudável, isso é bom demais. Irmãos, ser alvo de um milagre é algo magnífico e retumbante, mas não precisar de um, talvez seja um milagre ainda maior. Reconheça e dê glória ao Senhor, glorifique a Deus. E segunda aplicação: esteja sempre pronto a demonstrar sua gratidão. Esteja sempre pronto a demonstrar sua gratidão. Portanto, não apenas ao Senhor, como vimos no primeiro ponto, mas a todas as pessoas. John Charles Hale, século XIX, ele disse o seguinte: o espírito de gratidão é a atmosfera dos céus. O espírito de gratidão é a atmosfera dos céus. Uma das formas práticas de exalar o bom perfume de Cristo, na prática, é manifestar de forma honesta a gratidão do seu coração. Como alguém observou, a gratidão é a memória do coração. Mateus 7,12 diz: em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam. Até então, na sociedade da época, não no povo de Israel, mas na sociedade, a orientação era o contrário, era negativa, era: não faça aos outros o que você não quer que os outros lhe façam. O que teve de revolucionário na orientação de Jesus, no ensino de Jesus, é que ele fala de uma forma positiva. Ao invés dele dizer, não faça aos outros o que você não quer que eles façam a você, ao invés disso, Jesus disse, façam aos outros
o que você quer que os outros façam a você, o que é bem diferente. Assim, irmãos queridos, sejam gentis, sejam gratos, sejam mansos, sejam amáveis, sejam abençoadores, e todas as demais expectativas que você tem em relação a outras pessoas, faça assim, e o Senhor será glorificado através da sua vida. Eu quero concluir dizendo que 9 pessoas em 10 consideraram a graça de Deus como banal, ordinária, comum, desprezível. Apenas um foi tomado pelo sentimento de ser indigno, imerecedor, e entendeu sua cura como algo magnífico, admirável, excepcional, manifestando a sua mais profunda e sincera gratidão a Deus. Como alguém observou, 2 coisas nos maravilham: o persistente amor de Deus, apesar da nossa ingratidão, e a nossa persistente ingratidão, apesar do amor de Deus. Irmãos, que o Senhor nos dê corações sensíveis, de maneira a percebermos sua graça, sua bondade, sua misericórdia, a cada instante sobre nós, para que nós sejamos realmente, honestamente, profundamente gratos a Ele. Amém? Vamos orar? Senhor querido, abre os nossos olhos, Senhor. Nos dá corações sensíveis para dimensionarmos a imensidão da sua bondade, da sua graça, da sua misericórdia sobre nós, e dá-nos corações gratos a Ti, Senhor. Que a gente possa perceber que não precisar de um milagre, manhã após manhã, é uma ação ainda mais gloriosa do Senhor em nossas vidas. E da mesma forma, Senhor, ajuda-nos a sermos sensíveis e gratos a todos aqueles que cruzarem nossos caminhos, principalmente aqueles que costumam ser desprezados, menosprezados pela sociedade. Te pedimos e agradecemos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.